Vou começar uma gravação. Muito bom, pessoal, muito bem, muito ótimo estar com todos vocês aqui presentes e uma alegria muito grande também recebermos aqui o nosso amigo, colega Antônio Brito. Seja bem-vindo, Brito. Esse aqui é um grupo de amigos, Oi, um abraço para vocês todos. uma conversa informal, mas que a gente está gravando para disponibilizar no YouTube, com isso ter uma espécie de um documento para a história. Jovens que queiram saber alguma coisa sobre o que Não aconteceu tá, eu também tô na ouvindo. imprensa Não nos tá. últimos Tira esse tempos, aí. eu vou fechar alguns microfones aí, tá, pessoal? Então, Brito, seja muito bem-vindo. Eu Vai vou ser fazer a bom. apresentação, tá? Posso? O áudio dele tá vazando. Tem um áudio vazando aí que eu não consegui identificar Não? qual é. Brito, Vanir, jornalista, político, executivo. Tens uma passagem aí por um amplo espectro que vai da sociedade civil propriamente dita, política, área empresarial, corporativa, e a gente, de alguma forma, vai falar um pouco de cada uma dessas coisas. Mas uma coisa que nós, enquanto jornalistas, gostamos muito e queremos muito é falar sobre jornalismo. E tu é uma pessoa, né, com a vivência toda que teve no jornalismo, não nos dois lados do balcão. Foste jornalista durante um bom período, né? Começando como repórter, foi crescendo, crescendo, até ser diretor de empresas importantes como a Rede Globo. E a pergunta que eu queria colocar, a questão que eu quero colocar, Brito, para a gente conversar a nossa conversa, seria o seguinte: como é que tu vê o papel do jornalismo brasileiro nos últimos 5 anos? Veja só a linha de tempo que eu estou traçando, que enfrentou três crises importantes. A crise do Covid, em 2020. Depois nós tivemos aquela dificuldade grande em relação à estabilidade democrática, com o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília. E agora tivemos essa crise climática extraordinária e assustadora no Rio Grande do Sul e agora no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Como é que tu vês, Brito? Como é que tu viu, como é que tu acompanhou o desempenho da imprensa de uma forma geral em relação a esses últimos acontecimentos que nos tocaram muito forte? olha, Zeca, a gente aqui, eu vivo em São Paulo e, em função do meu trabalho, eu vivo muito em contato com o pessoal da Folha, do Globo, da Globo, eh, Estadão, enfim, os veículos de comunicação da chamada mídia tradicional, eh, do Rio de São Paulo. E acho que o que define, e eu espero que vocês não me tomem por pessimista, mas eu acho que o que define o momento atual da chamada imprensa tradicional é tristeza, tá? É tristeza. Primeiro, porque a maioria desses veículos vive hoje uma situação de extrema fragilidade econômica e financeira. Segundo, porque a fragilidade elimina qualquer chance de que esses jornais, esses veículos, possam fazer coisas que a gente, da Folha da Manhã para cá, se acostumou a ver e aos poucos foi desaparecendo. É ver investigação, é ver pesquisa, é ver maior preocupação com conteúdo. Isso está muito complicado. Esses dias eu estava conversando com o Ricardo Baltazar, da Piauí, e a gente estava com tristeza se perguntando onde é que se pode ler reportagem. Reportagem, no sentido original da palavra, tem no Piauí, que se dá o luxo, porque tem um mecenas, de pegar uma figura como o Ricardo Baltazar e dizer: olha, fica 2 meses estudando, pesquisando e entrevistando o tema tal, né? Aí, quando tu vai lá para Cláudia Colucci, que é uma pessoa espetacular pelo que sabe em termos de saúde,
A Cláudia está acumulando as funções de editora, repórter especial, repórter do dia a dia, a ponto de a gente ligar para conversar sobre alguma coisa e a Cláudia dizer, olha, eu só tenho tempo para conversar sobre isso daqui a 2 dias, porque eu estou com tal matéria, tal isso, tal aquilo, tal aquilo outro. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de tristeza por esse lado, né? São muito difíceis as condições econômicas financeiras. E do outro lado, né, a gente vê eu nem sei bem qual é a palavra que define responsabilidade nessa história de redes sociais, que tem, obviamente, um grande aspecto positivo, porque permite não sei o quê, mas que no Brasil virou, né, uma forma de emburrecer, radicalizar e aprisionar as pessoas, não necessariamente de apenas um espectro político ou ideológico. Então, eu todos os dias, em função da idade, eu rezo para não ficar saudoso nem pessimista. Mas, em relação à questão da imprensa, eu adoraria que vocês, são pessoas que meu Deus do céu, respeito muito, mas eu adoraria que a gente pudesse construir um cenário otimista. Bom, Brito. Brito, Bom, vou deixar alô, o Marco falar. Brito, Pode falar, Marco. Antônio Brito, boa noite, Grande boa aumento. tarde, tudo bom? Pode falar, Marco. Prazer em vê-lo. Tudo que bom, Amaro. Ontem o Flávio Tavares se despediu do jornalismo, né? Outro dia eu escrevi umas notas de um necrológico do Miller, né? Roberto. Então, só para citar duas figuras, né? O Paulo Que são Totti, há um figuras mês, Paulo Totti, que são figuras arquetípicas do jornalismo brasileiro, né? E o que mais impressiona, claro, os caras já têm 80 anos, tá? Em algum momento vai se morrer, mas o que impressiona é o seguinte: absoluta insensibilidade nas redações de todo o país para uh, registrar essas figuras que são figuras centrais de uma profissão que está em crise brutal. Entende? Então, aqui a Zero Hora deu uma nota tacanha 5 ou 6 dias depois que morreu o Miller. Entende? Um cara que esteve no centro de acontecimentos fundamentais da história, pelo lado do jornalismo, entende? E sempre preservando os princípios fundamentais, entende? Em qualquer posição que estivesse. Então, eu fico assim, poxa, O o Marco, Flávio Tavares eu, se Mar... despediu sem páginas com ele. Desculpa. Pode falar. Tá, era só para provocar o Brito que eu levantei essa questão. Não, eu só te interrompi porque fugiu a tua imagem, o teu som, mas voltou tudo normal agora. Ah, tá, tá. Sentiu Então não é provocado, isso. Brito? Agora, Brito, eu acho que a questão, só para se encerrar, eu acho que a questão central é a seguinte: nós estamos diante da morte de um modelo de negócios que sustentou o jornalismo por 300 anos. Eu li aí em algum lugar que foi um cara lá no Porto de Bremen, em 1600 e poucos, o primeiro cara que teve a ideia de botar um anúncio dentro de um boletim que ele vendia no Porto, que era um dos portos mais movimentados do mundo. E, a partir daí, ele descobriu um filão. Ele vendia o boletim e ainda pegava mais uma receita com o anúncio. Tá? Então, aí teve origem esse modelo que sustentou, que criou impérios mundo afora. Mas ele se esgotou muito antes da internet, eu acho. E a internet só veio jogar uma pá de cal assim, em cima desse modelo, que está agonizante. E a questão é essa, foi colocada por ti assim, em princípio aí agora.
não há um modelo à vista, não há um horizonte assim. Há um cenário de perplexidade, não acho? O, a gente olhando para fora, né? E eu não sou um especialista nisso, eu sou um curioso, tem gente aqui que sabe muito mais do que eu, mas eu sempre fico me perguntando, depois do seguinte: onde é que não está sendo assim? Quem é que está fazendo alguma coisa que está dando certo, né? Ou relativamente certo? E os dois exemplos mundiais são o El País e o New York Times, que fizeram a conversão para um jornalismo que é inovador tradicional. O que eu quero dizer com isso? Ele é inovador em tudo que possa haver do ponto de vista de tecnologia, né? De uso das novas plataformas e etc. Mas ele coloca nessas plataformas, ou coloca essas plataformas, a serviço da coisa mais antiga e tradicional que pode haver, que é um bom conteúdo. É um bom conteúdo. Então, essa esses dias eu ainda estava conversando com o Paulo Sotero sobre isso. Quer dizer, quem é que no mundo está fugindo dessa coisa depressiva? São os que não brigam com a tecnologia, um tempo, começou outro, mas entendem que nessa tecnologia nova, ou nesse momento tecnológico novo, o que vai diferenciar e dar futuro é o velho e bom conteúdo, é a velha e boa análise, é uma velha e boa opinião. E a gente vê, comparando coisas muito diferentes, a Piauí tenta fazer isso, tá bom, mas a Piauí tem um mecenas. Alguns blogs barra plataformas, sem querer entrar no mérito, mas mesmo no Brasil, que estão tendo um bom resultado econômico financeiro, tipo o Jota, tipo o Poder 360, que estão tentando, mais para cá ou mais para lá, fazendo conteúdo. A melhor cobertura de saúde hoje no país é a cobertura de uma plataforma que é o Jota. E a segunda melhor é a do futuro da saúde, de uma menina que saiu da Veja, a Natália Cuminali. O que empurrou os dois para a liderança? Liderança que está começando a dar dinheiro, porque eles estão com um bom cacife para promover eventos, e aí os caras querem contratar branded content e coisas do gênero. O que promoveu os dois? O fato de que os caras têm o melhor conteúdo. Então, vem aqui o meu lado otimista e eu devolvo a tua provocação com outra. As plataformas e a tecnologia, esquece, mudou tudo. Mas mudou também o espaço para o velho e bom conteúdo? Não mudou. Pois é. É, Olha, Fala, eu não. diria o seguinte, Brito, na verdade, a gente não tem. A gente é uma interrogação atrás da outra, né? A gente não tem. É um momento que a gente está vivendo de grande transição, de grande mudança, e o negócio está tão perto que a gente ainda não enxerga direito o bicho. O tamanho que ele é. Mas eu acho o seguinte, Elmar, dando Elmar, Elmar, continuidade a a essa tua, sequência de Elmar, a tua provocações do Ribeiro, conexão, Elmar, a tua é que conexão, eles estão Elmar, bem. a tua conexão está com problemas, Elmar. Ah, estou ouvindo. Está fugindo o vídeo, às vezes É? foge a tua voz. É. Você tem condições de te mudar aí Não. de um espaço para outro, ou coisa assim? Puxa vida, eu estou no lugar onde tem a internet, pô. É que anda muito péssima a internet aqui.
Não sei o que fazer, Vieira. Não sei o que fazer. Vou para Agora outro lugar. melhorou. Deixa eu ver. Peraí. Só vai para outro lugar. É, Hein? a grande questão, Brito, é que volta naquele começo ali do que tu falaste, a questão econômica, né? É visivelmente uma crise espetacular aí entre as empresas de comunicação, né? Que com o avalanche de novas tecnologias, novas plataformas, novas concorrentes, elas tiveram muitas dificuldades para chegarem a migrar para esse novo mundo, que é o mundo da internet. Tu desse os dois grandes exemplos mundiais que são os vencedores. Os demais tentam se adaptar, tentam entrar nessa nova ordem, né? Que é uma nova ordem econômica também. Eu acho que é aí que está a grande dificuldade. A reportagem, lamentavelmente, o cenário é esse exatamente que tu descreveu. Né? É de uma Eu, pobreza, de uma eu, eu, indigência muito grande. esses dias eu renovei a minha assinatura do El País, e aí foi engraçado, porque eles conseguiram chegar a, se eu não me engano, 27 euros. Vamos dizer que dá 140, R$ 150, né? Aí, pô, por que gastar isso? Simplesmente porque os caras vão te explicar o mundo, os caras explicam o mundo, né? É uma como qualificada. O New York Times conseguiu trazer para mais barato ainda, né? Para bem barato. Agora, sem precisar dar nome, vale a pena gastar R$ 20, R$ 30 com um jornalismo que se coloca muito a competir com esse treco aí de fofoca para cá e like para lá? Será que esse tipo de jornalismo, ao se colocar nessa competição, não está cavando, para usar aquela inédita metáfora, não está cavando a própria sepultura? Diferenciar pelo conteúdo? Porque tu pega, por exemplo, o UOL. O UOL montou lá uma fórmula onde tu não consegue atravessar o noticiário sem que haja alguma chamada para uma fofoca que a menina da novela das 8 está saindo com o cara da novela das 10 e não sei o que e tal. Aí tu vai conversar com o pessoal do UOL, é realmente o que está sustentando um volume muito grande de acesso às páginas do UOL. Ok, mas como é que vai continuar essa história? Essa história não fortalece a editora Folha, fortalece um negócio chamado UOL, tá? Por aí não vai salvar jornalismo. Não sei se me faço entender. Então, eu acho que também a estratégia dos grandes grupos, ela é uma estratégia meio, como disse o Bicudo, está todo mundo cheio de pergunta, mas não sei se não vai ter que ter eh, mais espaço para conteúdo e para jornalismo verdadeiro. Pois é. Posso falar, Vieira? Fale, Borto, fala, Jamir. Palavras são Boa tuas. noite. Boa noite, grande Antônio Brito, Vieira, Bicudo, os demais aqui que eu não consigo ver. Olha, o Brito, eu considero um craque nesse negócio de, de entender a conjuntura e redações. Eu estava lembrando aqui que quando eu o conheci na TV Gaúcha, ele estava montou uma equipe de jornalismo que ele percebeu o momento histórico, que era o momento, estávamos numa ditadura e tinha alguns sinais de abertura para a democracia. O Brito formou uma equipe, formou gente, repórteres, né, da equipe que ele tinha lá. Eu lembro de pessoas que ganharam projeção nacional, Ana Terra, Carlos Dornelles, né, o Geraldo Canali, né, um monte de gente. E a redação, propriamente, o pessoal que ficava na redação, teve um monte de craques, né? O Guedes, o Fogaça, o Valls, né?
O Então, Ivonir o, Porto, eu tava ali de rádio escuta, não, não, né, fazia um trabalho ali de aprendendo, e, aprendendo. e o Brito e o Brito é um cara que ele tem uma elevada sensibilidade para essa coisa. Eu acho que ele levanta uma questão essencial, que é isso, né? Sem as pessoas ter clareza do seu momento histórico, você não consegue fazer reportagem. E o modelo de negócio das empresas de comunicação, esse modelo faliu, foi para o brejo, não existe mais, tem que achar um outro modelo. Mas eu queria voltar para o passado, não sei se nosso objetivo aqui é falar do futuro e não falar do passado, mas eu queria voltar para o passado, porque o Brito, quando foi para a TV, ele e o Guedes, eu imagino que ele teve que negociar com a família Sirotsky e tal o trabalho que ele ia fazer lá, porque ele levou um monte de gente que era ali pessoas, no período da ditadura, pessoas de esquerda, pessoas democráticas, etc. E ele, se não me engano, ele viveu um momento crucial que foi o sequestro do Universindo Dias e da Lilian Silibeste, que foi no ano de novembro de 78. E foi um momento crucial, porque a TV Gaúcha ela fez uma cobertura praticamente diária sobre a questão do sequestro e se vivia uma alta tensão lá dentro. Eu queria ter uma ideia como é que ele administrou isso. Eu acho que quando o Brizola voltou para o Brasil, você não estava mais na TV, mas a equipe que você montou estava lá. Como é que você administrou? Como é que foi essa experiência de abrir caminhos, espaços para a liberdade naquele momento histórico? Eu acho que ali está aí uma pessoa que pode falar melhor do que eu, que é o Bastinhos, né? Eu vi por aí, o nosso Carlos Henrique Esquivel. Esse aí. Eu acho que ali teve um fator, Ivanir, que nos ajudou muito, que era a ameaça para a RBS em função da estreia da TV Guaíba. Se vocês relembrarem, né, a RBS consolidava um determinado poder no Rio Grande do Sul, mas esse poder já era muito alavancado pela presença crescente da Globo no cenário nacional e a representação da Globo pela TV Gaúcha barra RBS TV. A ameaça de que a poderosa Caldas Júnior, já não tão poderosa, viesse a valer fazendo jornalismo na TV Guaíba era o argumento óbvio que eu ou qualquer outra pessoa usaria, tá? Na verdade, fui levado para dirigir a RBS sem nunca ter entrado num estúdio de televisão. Aliás, eu tinha entrado uma única vez numa visita como aluno de faculdade. E eu fui dirigir a RBS. Eu tenho absoluta consciência, não foi pela cor dos olhos. É porque eu era a pessoa que estava sendo tida como pessoa que participava do planejamento e organização da futura TV Guaíba. Então, foi um lance da RBS de tentar tirar o cara que, teoricamente, estaria participando da montagem de quem viria, teoricamente, para complicar o momento e a força da RBS. Então, eu acho que esse foi, com toda a sinceridade, esse foi a grande razão. Eu nunca esqueço os números. A gente tinha 56 pessoas no telejornalismo da RBS quando eu entrei, e quando eu saí para ir para a Globo, tinha 108. Tu consegue imaginar que É, hoje um veículo de comunicação alguém pegue e diga: vou dobrar o número de é, jornalistas? Esse negócio é, sabe, é. E tinha uma produção prêmio local muito forte, né? Tinha super o forte e Valso aumentando, e mas aumentando. dele TV Guaíba nisso, entende? Eu tenho toda a sinceridade de. Foi muito importante naquele momento. E, obviamente, também a consciência que aquela época já era clara e que eu depois fui encontrar na própria Globo. A ditadura já era. O que tu podia discutir naquela época, se tu ainda tem que aguentar mais um Maluf,
ou se tu ia direto para as diretas, com perdão da expressão, não se cogou se ia ter uma solução intermediária, como acabou sendo, ou deveria ter sido, o doutor Tancredo. Então, eu acho que o ambiente, Ivanir, para concluir a resposta, era a soma de duas vantagens. Uma causada pela, aspas, ameaça TV Guaíba, e a outra pela consciência crescente de que ia voltar a acontecer jornalismo no país em função da derrocada do regime da ditadura. Esse olhar sobre o passado, né, eu tenho uma curiosidade, porque essa semana está uma comemoração do Plano Real, e o Plano Real todos atribuem a uma obra do Fernando Henrique, etc. Pouco se fala da importância do Itamar Franco. Eu tive uma informação, que não tem menos de 2 anos, 3 anos, que o Itamar Franco queria fazer um plano de estabilização antes mesmo de chamar o Fernando Henrique para fazer o plano. E o cara que ajudava ele a formular e que estimulava ele chamava-se Pedro Simon. E nesse meio tempo, nesse período, o Pedro Simon e o Itamar achavam que a pessoa para fazer esse plano de estabilização, de combate à inflação, era você. Se não me falha a memória, você chegou, foi convidado, o presidente marcou uma reunião no Palácio, numa área reservada no Palácio, ó, tem lá um quarto para o presidente, não era na sala dele, onde você foi dar a tua resposta ao convite, que estava lá o Simão, eu não sei se estava o Fernando Henrique, etc. Você declinou o convite. Se declinou esse convite, não aceitou. Isso é verdadeiro? O que você poderia nos falar sobre isso? Eu acho que essa história aí, Vanir, e eu só conto porque o Itamar contou, o Fernando Henrique contou, está numa série de livros e tal, foi, na verdade, num outro momento, foi no momento de escolher quem seria o candidato a presidente. O Itamar queria, e eu estou relembrando isso porque tem a história, a famosa reunião do quarto, né? O Itamar queria, achava melhor que eu fosse candidato. Tu vê como esse país é um país absolutamente irresponsável, né? Então, e eu já estava em campanha para ser governador no Rio Grande do Sul. Eu queria, achava que eu não achava que era natural um cara da minha idade. Em segundo lugar, eu achava que tinha boa chance no Rio Grande do Sul. E em terceiro lugar, eu achava que os caras do MDB iam me comer pela perna, que a conversa de que eu saísse candidato, o Quércia acabava com ela. E eu estou dizendo Uhum, aqui a mesma coisa que eu disse para os dois. Aliás, eram três. Era o Itamar, o Simon e o Roberto Freire. Ah, e o Fernando Henrique, claro. uhum, Porque qual era a ideia? Um cara do MDB, nós já temos o apoio do PSDB, a bendita palavra frente. Aparece tudo que é hora no Brasil, não acontece nunca, mas aparece. Então, tu faz uma frente. Só que tinha que combinar com o Quércia, que me odiava e era correspondido, né? Então, meu raciocínio era super simples. Esse troço não está me parecendo natural. Natural é que seja o Fernando Henrique. Dois, uma coisa por vez. Eu estou candidato, quero ser candidato no Rio Grande do Sul. Três, e se eu insistir com essa história de presidência, eu duvido que os caras do MDB sustentem, né? Então Que era foi o teu isso. partido, né? Que era o teu partido, vamos deixar claro. Sim, mas com quem a gente vivia as guerras, né? O Simon, eu e a famosa história do MDB do Rio Grande do Sul, não é o MDB do Brasil, aquela confusão toda que era outro tipo Brito, de confusão. boa noite. É o Márcio Márcio. aqui. Pegando esse teu gancho aí, eu lembro também aí que agora tu citou que teu nome não seria o natural, que o natural seria o Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique acumulava essas duas coisas
que tu fala em relação ao nome, né? Ele também não seria um nome natural, era um cara que estava até escanteado no primeiro momento, estava no Ministério Frio, que era o Ministério das Relações Exteriores, e se for para contar em ódio do Quércia, Fernando Henrique era muito mais odiado do que qualquer um, né? Fernando Henrique representava tudo aquilo que o Quércia odiava, né? Aquela elite da academia da USP, né? Ligado aos Mesquita. Então, se fosse por esse viés, eu acho que o Fernando Henrique também teria sido barrado. Mas o Fernando Henrique, na verdade, olha aqui, ó, eu acho que isso aí pode permitir fazer uma passagem, sem querer sair do assunto, mas permite fazer uma passagem para outro assunto. O fracasso do PSDB é o fracasso de um partido. Eu estava lendo e relendo isso ainda ontem, anteontem, não me lembro quem é que disse isso numa coluna sobre o Real. É o fracasso de um partido que conseguiu ganhar duas vezes a presidência da República, mas nunca conseguiu ter uma base social sólida. A única vez que Tucano conversou com o povo foi usando o dialeto real, porque, a rigor, Tucano não conseguiria conversar com a população brasileira, não conseguiria dialogar com a população brasileira. O único momento foi o momento onde Tucano era igual ao Real. Foi o Real que permitiu a eleição de Fernando Henrique, foi o Real que permitiu, em grande parte, a minha eleição, embora eu tivesse sido eleito pelo MDB. E eu acho que esse é o grande problema que explica por que o centro, chamado centro, social-democracia, o que nome quiserem dar, por que ele no Brasil ele faliu e por que isso está na origem desse espaço absurdo que se abriu para figuras como Bolsonaro. É porque não se conseguiu estabelecer um partido, chamem como quiser, de centro, social-democrata, socialista democrático, seja lá como for, que tivesse uma vinculação mais sólida com a população. Ficou o PT de um lado, para um tipo de direita, imaginou que pudesse haver da forma que está havendo hoje. Então, uma, eu dei uma fugida, digamos, do centro da tua pergunta, porque me ensejou levantar assim, essa questão. Aquele foi um momento onde, graças ao Plano Real, foi possível construir em torno do centro, ou seja, nem na ponta direita, nem na ponta esquerda, uma maioria para eleger alguém e reeleger, nos dois casos, em primeiro turno, e para conviver mais ou menos com o Congresso. Depois dali, doutor, o jogo mudou totalmente no Brasil e levou ao que está hoje. Embora eu ache que foi um grande avanço o Lula ter sido sucessor do Fernando Henrique. O que está hoje, Brito? Hã? Dizes que tudo isso levou ao que está hoje. O que é o que está hoje? O que eu acho que está hoje é que o Lula está extremamente prisioneiro de um país. O Lula saiu da prisão em Curitiba, se elegeu e agora caiu numa nova prisão. Ele é prisioneiro de um Brasil que ele não reconhece, que é o Brasil de uma direita extremamente forte, de redes sociais, de Arthur Lira, de emenda parlamentar. Esse Brasil o Lula não conhece e não está conseguindo manejar. Ele, de um lado, é prisioneiro dessa situação, como qualquer outro presidente seria, e eu acho que ele agrava um pouco essa condição de prisioneiro por estar muito voltado para fazer coisas que têm um único defeito. Elas eram valiosas num Brasil que não existe mais. Em 10 ou 12 anos, nesse espaço que deu Dilma I, Dilma II, Temer, Bolsonaro, é um espaço super curto de tempo, mas foi o suficiente para mudar fortemente o judiciário, a imprensa,
o que a gente está conversando agora, mudar fortemente o Congresso, mudar fortemente a opinião pública, aparecer esse conservadorismo extremamente forte que tem hoje no Brasil e que politicamente é transformado numa outra coisa. Conservadorismo, para mim, não ofende que haja. É que o conservadorismo está sendo traduzido politicamente por uma coisa que levou à tentativa de golpe, leva a um reacionarismo, não tem nada a ver com conservadorismo. Conservador era o Marco Maciel, era Aureliano Chaves, né? Uma direita civilizada e democrática. O que a gente tem hoje é uma outra coisa. E o Lula, me parece que o Lula se refugia no Lula 1 porque tem dificuldade de conviver com esse Brasil. Ele não está conseguindo domar esse bicho. E estamos indo para onde, então, Brito? Eu acho que nós estamos indo para um governo Lula que é extremamente importante, porque se não fosse ele, seria o outro, mas um governo que vai ter crescentes dificuldades para somar, para crescer a base. O Lula é eleito por uma base petista histórica que tem lá os seus 32, 33, depende, 28%, e todo mundo que não queria saber de Bolsonaro. Foi aí que deu os 52. Ele perdeu grande parte da diferença de 52 para 32 ou 33. O problema da próxima eleição é como é que ele recupera. Como é que ele recupera? Então, eu acho que a grande coisa que tem que ser feita é assim que passar a eleição municipal, decretar que terminou o primeiro tempo do jogo e montar um jogo diferente. Porque nesse jogo que está aí, parece difícil que vai haver um êxito econômico dor, entende? Bom, Esse Brito, é um plano. É, eu queria colocar o seguinte: a gente está fazendo assim, uma reflexão a partir da realidade brasileira. Só que a realidade brasileira, ela não é só brasileira. Essa mudança que está havendo, ela está havendo em todos os lugares. Há pouco eu estava lendo uma matéria que, na antivéspera, praticamente, do debate do Biden com o Trump está 10 pontos de diferença do Biden na pesquisa nos Estados Unidos. Na Europa, na França, a direita está reafirmando aquela diferença que houve na eleição do Parlamento Europeu. Então, o Brasil está dentro de um mundo que está mudando. Nós não somos diferentes, nem piores, nem melhores nesse sentido. Olha a Argentina, Fernando. A Argentina é muito mais espetacular, né, do ponto de vista do. Não, o Maradona deles é melhor que o nosso Pelé, vamos dizer assim, né? O Messi, né? É melhor. Ah, e eu acho que a gente, quando faz essa análise das mudanças, a gente não tem dado o devido peso à questão da transformação digital, o surgimento de uma tecnologia que mudou muita coisa. Tem muita coisa que ainda não entendeu como é que tem que ser e está deixando de existir sem entender, né? E, e o jornalismo ele está nesse ambiente, né, de modelo de negócio em que mega empresas, essas big techs aí, elas simplesmente invadiram o mundo, capturam conteúdos, usam os conteúdos, não pagam para quem produz e não se consegue fazer nada. Além do que, só para encerrar aqui a minha breve provocação, eu tenho refletido sobre o que leva uma democracia, um país como os Estados Unidos, que é a maior potência econômica, tecnológica do planeta, a ter uma eleição disputada por um senhor de 81 e outro de 78 anos. No momento que está tudo mudando, que as novas tecnologias estão transformando tudo, não tem lideranças para ocupar espaços e crescer. E a reflexão que fica é o seguinte:
Será que essas lideranças não estão mais interessadas em ser donas do X, do Facebook e de outras, o Google, etc., que dá muito mais poder do que ser presidente dos Estados Unidos, que tem que responder para o parlamento, que tem que ter voto. O cara simplesmente ele criou, né, aquele jovem ali, que já agora nem todos são tão jovens, né? O Bill Gates já está com 60 anos, né? O Jeff Bezos deve ter uns 55, os caras estão envelhecendo também, né? E essas pessoas são mais líderes e mais importantes e mais decisivos em muitos aspectos, né? Como Elon Musk, por exemplo, está botando uma rede de satélite em volta do mundo e está levando conteúdos para todo que é lugar sem nenhum controle, né? Assim, de certa maneira, ninguém controla. Os caras se apropriaram desse mundo da comunicação e nós ficamos aqui lamentando que o modelo de negócios não, mesmo que nós não conseguimos pagar, jornalistas não pagamos, e eles já são trilionários. Aliás, só para encerrar, na edição do ano passado das 500 Mar do Sul, o editorial que escrevi chamava-se Trilhões e Trilhões, que é baseado naquela expressão do Sagan, bilhões e bilhões, né, que ele moldou lá numa determinada época, que o bilhão era o grande, os milionários passavam a ser menores que os bilionários. Agora nós temos empresas trilionárias, a Apple, a Microsoft, ela já vale mais de US$ 1 trilhão, não é? Então é um mundo que está. E com a inteligência artificial, ninguém está sabendo direito o que vai dar, como é que tem, o que tem que fazer, né? O cenário ainda é mais assustador. Então, eu só queria nos colocar num cenário mais amplo para a gente não achar que nós estamos pior e somos piores que os outros. Nós estamos tão ruins ou estamos bons como os outros, até a da Costa Rica. O Polidoro sempre foi o sujeito mais cosmopolita que a maioria de nós, né? Então, ele é um sujeito que traz sempre um toque de cosmopolitismo. Não, estou brincando, mas é o seguinte, Polidoro, acho que não tem relação ao que tu colocaste. E aí, eu apenas diria isso. E saindo do Brasil encontra esse cenário. Não é o Brasil que está passando por isso, é óbvio, é o mundo. Só que voltando para o Lula também tem, acho que está revelando uma dificuldade para compreender, inclusive essa revolução global, tá certo? Eles têm tido o Lula, o Celso Amorim, acho que tem razão em algumas coisas que colocam, mas estão muito saudosos de um mundo que rapidamente deixou de existir. É curioso, porque nos 10 anos em que o Lula deixa de ser presidente, um pouquinho mais de 10, 15 anos, em que o Lula deixa de ser presidente, aí tem um período e meio de Dilma, Temer, são dois, mais um de Bolsonaro, são três, dá 12, e esses dois agora do Lula dá 14. Nesses 14 anos mudou apenas tudo, né? Aquela história. Mudou apenas tudo. Então, eu me preocupo, e aí voltando para o Brasil, eu me preocupo porque aceitando a provocação tua, num cenário global, que é de transformações inacreditáveis, historicamente inacreditáveis, a gente fez uma aposta em que o Lula evitaria, como evitou, que houvesse, que seria extremamente catastrófico. Bem, nós estamos há 2 anos e 2 meses da eleição entre o Lula e o bolsonarismo. E não tem nenhum elemento para pensar que a eleição não vai repetir, basicamente, algumas das mesmas questões e dos mesmos desafios. Com uma desvantagem, é que, se não é o Bolsonaro, vai aparecendo uma figura que é uma figura
que une todo o bolsonarismo, mas cá Sim. parte da diferença que elegeu o Lula. É impressionante o que está acontecendo em São Paulo na imagem do Tarcísio. O Tarcísio está fazendo uma, uma, uma remodelagem de imagem, com perdão da expressão, onde ele aparece como um cara do centro. Eu tenho amigos meus da área de saúde que fizeram campanha para o Bolsonaro e que dizem hoje o seguinte: agora não vai ter o mesmo perigo, porque agora é Tarcísio versus Lula. E sendo Tarcísio, não há aquela necessidade de votar no Lula para evitar o Bolsonaro. O cenário pode mudar totalmente, óbvio que pode, mas o cenário hoje é esse. Vamos lá, pessoal, não podemos ficar sem palavras. O Marco Ketter, agora tua imagem está Eu, que- bonitinha, Marco. Talvez o teu eu som não esteja. queria. O que foi abordado aqui por Polidoro, que os outros que me antecederam, eu acho que me passa um pouco a ideia que nós temos um modelo econômico, né? O Brasil está inserido na economia mundial, mas não está muito claro como é que o país aproveita dessa inserção da economia mundial em função dessas mudanças tecnológicas, de métodos de produção, etc. E o país se endividou muito, né? Porque essa visão desenvolvimentista, etc., né? E a pandemia, etc., o país está muito endividado. Então, se você pudesse falar sobre esse aspecto, e o segundo aspecto é isso, você passa uma ideia que o Lula, né, a base do Lula, né, esse mundo do Lula dos 14 anos, esse mundo mudou, as relações de trabalho mudaram, as tecnologias hoje, né, mudou tudo, os sindicatos estão enfraquecidos, né, os meios de produção estão mudando rapidamente, né? Então, a base política do Lula, o Lula teria que, hoje, ter um programa político, digamos assim, não tão radical, não tão voltado para a sua base trabalhista, e mais voltado, talvez, mais para o centro. Eu acho que o problema do Lula é que, em primeiro lugar, eu não acho que ele esteja fazendo um governo de esquerda e um governo radical. Ao contrário, o Lula malandramente, no bom sentido, fala à esquerda, mas continua o velho e bom Lula de sempre. Na hora de agir, ele dá uma caminhada para o meio. O problema todo é que isso não tem se convertido, não tem dado certo até agora. Não tem dado certo. Qual é a medida, aspas, esquerdista que faz o Lula perder apoio? Eu não acho que a perda de apoio venha por razões ideológicas. As pessoas que votaram no Lula contra o Bolsonaro acham que o Lula foi muito para a esquerda. Não. O que ele fez de esquerda? Ele foi, de vez em quando, as declarações, umas bobagens em política internacional. eh, não tem a reforma agrária, ou não sei o quê. Não. O problema do Lula é o que ele não está fazendo. É o fato de que o governo vive uma espécie de impasse. Eles não deixam o Haddad fazer a proposta do governo, que é a proposta Haddad. O restante do ministério é muito medíocre. Não é pouco medíocre, é muito medíocre. E tu vai enxugando, 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 e tu não consegue ver ações novas. Ações novas. Tu tem umas retomadas do ponto de vista democrático, mas do ponto de vista de o que está mudando para o povo, o resultado até agora é muito, muito, muito preocupante. E não é de graça que o Tarcísio vem cada vez mais com a história do cara que faz, do cara que acontece, do cara que sabe fazer. É por aí que vem também isso. Então, Ivanir,
Eu acho que o Lula não resolveu que governo ele realmente quer fazer. Ele não conseguirá fazer o governo do passado e ele não deixa o Haddad fazer, ou não há espaço para fazer um governo Haddad. Estou tentando, essas simplificações são perigosas, mas eu acho que é a melhor forma de expressar isso. Então o governo está num impasse. O Haddad ganha uma, perde duas, ganha uma. Quando agora ele deu uma perdida, está na cara que a próxima do Lula vai ser vitória do Haddad. Né? E, no fundo, quem está comandando tudo não é nem o Lula nem o Haddad. É o que há de pior no Brasil, expressado por essa figura extraordinária do nosso estadista Arthur Lira, que nos conduz em direção ao futuro. E essa coisa da inserção do Brasil na economia mundial, como é que você vê isso com esse teu olhar Ivanir, paulistano aí? vê bem, ó, a gente se enfraqueceu muito nessa disputa e a gente tem minério. Nós não somos um país que tenha aproveitado os últimos anos para poder constituir uma base de educação sólida que gere inovação, que gere competitividade. Então, nós estamos defendendo, em função da China, enquanto tiver um bom espaço para agro e para minério, a gente vai acomodando a situação, mas o Brasil é um não jogador no grande jogo internacional, que é o jogo da inovação. Nós somos meros compradores, né, de blusinha numa camada e de iPhone na outra. A gente não produz a blusinha porque tem um custo elevado e não produz o iPhone porque não sabe produzir o iPhone, não sabe produzir a inovação que gera o iPhone. O que a gente disputa no mundo? Qual é o campeonato que nós disputamos no mundo? É o campeonato da matéria-prima e do minério. Brito, como é que tu vê digamos assim, a atuação do governo Lula em relação ao meio ambiente, ao clima? Eu acho que é um exemplo, Regina, ótimo. Que bom que tu levantou isso, Regina. Oi. Eu acho que é um exemplo das dificuldades que o Lula tem. Quer dizer, às vésperas da reunião de Belém, né, a gente tem o Lula tendo que defender, na posse da presidência da Petrobras, que vai sim partir lá para a questão da margem equatorial do Amazonas, que vai sim apostar no petróleo, com um jogo de palavras que é maravilhoso, de que é através do petróleo que a gente vai conseguir dinheiro para fazer a substituição do petróleo. Eu achei esse negócio, é só o Lula para fazer essa. É. Sabe? Essa é absolutamente genial. Tá? Então, ele nem faz uma gestão inovadora do ponto de vista do meio ambiente, foram responsáveis, e muito responsáveis, na questão do Rio Grande do Sul, estão correndo, não correria para as questões de queimada no Pantanal, mas, ao mesmo tempo, ele está preso, amarrado. Primeiro, porque o Congresso é conservador e ele não tem condições de fazer qualquer coisa que possa enfrentar a bancada ruralista. Essa é a realidade para o Lula e para os próximos. Então, Mas o que tu acha que é o contra plano dele? hein? O que tu acha que é o plano dele? O que ele gostaria de fazer? Eu acho que ele seria, com toda a justiça, eu acho que ele seria mais, mais, estou buscando uma palavra, mais progressista, sei lá se é essa palavra. Ele seria mais moderno, ele seria um pouco mais moderno do que ele está sendo. Porque eu não sou um especialista em coisas de meio ambiente, eu fico lendo, né? Qual é hoje o grande lance, vamos usar assim, do governo Lula em matéria de meio ambiente? Qual é a grande. Onde é que a Marina ancora a sua atuação no Ministério? O combate às queimadas e o combate à tragédia? Qual foi a realização anunciada ou planejada? Olha, a única que eu
eu vejo é o programa de florestas, da concessão florestal. Correto. Porque o cadastro rural, ele já passou para a agricultura, então aquilo não Acabou. acabou. E o programa das florestas, pelo que eu sei, tu pode me corrigir, teve de passar por algumas adaptações sob pena de ser derrubado, não é Sim, isso? sim, sim. Até porque a Marina não tem a força política do partido, né? Então, Ah, não, e o Lula não tem a força política para fazer o que eventualmente a Marina e ele quereriam. Hoje o Congresso tem uma maioria muito. Não existe bancada como essa bancada do agro. Ela tem uma força, um sim, fenômeno que vai ter que ser bem estudado. A substituição dos partidos pelas bancadas. Certo, exatamente. Ninguém mais cobre reunião de partido. O que se cobre hoje é reunião de bancada. até A porque as reunião da bancada. bancadas têm um projeto e os partidos não têm, né? Hoje ninguém mais cobre reunião de bancada. É irrelevante que o P não sei o que pensa sobre o aborto, ou sobre o reflorestamento, ou o desmatamento, ou a história de desarmar ou não ou armar a população. Todas as questões mais, mais conflitivas, elas foram resolvidas ou estão sendo resolvidas à margem de posições partidárias. Até porque os partidos, como está dizendo a Regina, quase não têm posições. Não tem, não tem só. Mas se tiver, também não adianta. O lugar quente. Sabe aquela história de quem chega no Congresso para cobrir Congresso, Congresso Nacional? Diz, porra, onde é que eu vou hoje? Vai na sala onde estão se reunindo as bancadas. Não vai na sala dos partidos. E a parte voltando para a Brito, imprensa um pouco, por que que tu acha que o jornalismo perdeu tanta credibilidade mesmo? Como é que é, Regina? Assim, antes as pessoas citavam assim, né? Deu na Zero Hora, deu no Correio do Povo, ou deu no Jornal do Brasil, ou deu não sei aonde, deu na TV tal, deu no rádio tal, né? Era a fonte da conversa das pessoas. Mas aquilo vinha com uma certa autoridade, né? Se saiu ali é porque é verdadeiro. Hoje a gente não observa mais isso, né? Então, assim, elas podem citar, mas elas não dão a credibilidade. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Digamos assim, o jornalismo hoje parece estar com uma credibilidade não igual, mas um pouco mais parecida com a das redes sociais. Não para mim, que obviamente não penso assim, mas eu sinto isso na conversa com as pessoas. Eu Eu não não sei. confio mais no jornalismo. Vê bem, ó, as pesquisas feitas sobre credibilidade continuam apontando uma credibilidade da mídia tradicional muito maior do que de outras instituições e não muito menor do que ela própria, a mídia tradicional, tinha ao longo da média dos anos. Então, eu não acho que haja uma perda de credibilidade. Eu acho que há uma perda de influência, ou seja, esse setor ele continua, as pessoas, principalmente na hora da crise, vem vem o exemplo agora da tragédia no Rio Grande do Sul. Nessas horas dispara a audiência de plataformas ligadas aos veículos tradicionais, como dispara a audiência
de noticiários de televisão. Isso é um dado concreto que as últimas duas grandes tragédias nos trouxeram. Então, não é a credibilidade que está afetada, na minha opinião, é a influência, ou seja, tu pega. Eu estava esses dias tendo que tomar uma decisão na ANAP, e aí foi muito engraçado que eu pedi que me trouxessem os rankings de acessos de duas plataformas que eu citei aqui, o Jota e o Futuro da Saúde. O Jota vocês conhecem, tem a presença lá do Seligman, nasceu em Brasília por conta do Judiciário, tem o Felipe Recon, tá, tá. E o Futuro da Saúde é da Natália Cuminali. Os dois atingem mais pessoas que a Folha de São Paulo. Eu estou com isso muito presente, porque a discussão entre nós, lá da ANAP, era onde tínhamos uma parceria para um determinado conteúdo. E aí a meninada que trabalha lá comigo, dizendo, olha, Jota ou Futuro da Saúde. E eu brincando comigo mesmo, em silêncio, ô, Brito, a novidade é essa, a Folha fala para menos gente. Ah, não, mas o UOL fala. Acontece que aí nós voltamos para aquela história. Peguem, abram agora aí o UOL. Vocês vão ver que tem uma estratégia de colocar coisas de celebridade e etc., recheando algumas poucas notícias hard, porque é a forma de sustentar um número bom de likes. Likes. Então, eu acho, para encerrar, não é um problema de credibilidade, é de influência, o que volta para a questão do bicudo, de que há uma perda de influência também pela perda de poder econômico, e volta para a questão do Polidoro, de quem é que vai conseguir enfrentar o deslocamento do poder econômico de forma tão abusiva, né, para as big techs. Não é de graça que essa é hoje a questão número um na Comunidade Econômica Europeia. Como é que aplica? Fizeram lá uma legislação para segurar as grandes big tech e não conseguem direito aplicar. Agora nós temos uma filhinha aí que apareceu. O Elmar quer falar, e em seguida, Nunes, vai ser a tua vez. Fala, Elmar. A conexão do Elmar continua ruim, tão ruim que ele não me ouviu. Nunes, fala aí, depois eu vejo com o Elmar. Eu Pode queria falar falar. sobre a enchente aqui no Rio Grande do Sul. É, tá ruim? Tá ruim meu som. Estou com péssima conexão. Oi. Elmar, infelizmente, o teu som e a tua imagem estão ruins de novo. Dá uma Posso circulada. ir? No Pois teu para vídeo. mim aqui está tudo. Ó, acabou de cortar. Vamos ouvir o Nunes, Elmar, depois a gente tenta te ouvir de novo. Claro, claro, claro. Tá frio aí. Então, em primeiro lugar, uma boa tarde, boa noite a todos aí, uma satisfação estar aí com o Tony Brito. E dizer que eu fiquei feliz aí da resposta que ele deu para a Regina, porque realmente a credibilidade do jornalismo, eu acho que a gente tem que estar cada vez mais perseverar, porque é aquilo que eu digo hoje, como presidente da Associação de Jornalistas de Imprensa, eu acredito no jornalismo e a gente tem que acreditar no jornalismo. E eu acho que a influência realmente ela decai muito. E daí o Brito iniciou uma resposta que é a minha pergunta. Em relação à questão da regulação das Big Techs, chamadas Big Techs, e como a gente poderia fazer isso no Brasil? Qual que seria a saída? Até mesmo para a sustentabilidade do jornalismo como um todo. Porque hoje a gente vê, hoje aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente perdeu um dos jornais mais antigos, agora com o fechamento do Diário Popular. Então, cada vez mais a gente está vendo essa perda de veículos tradicionais. Então, não seria uma forma de a gente tentar fazer, através de uma regulação, sustentar esses veículos e não apenas a gente valorizar e como a população vem fazendo, que é a questão da mídia social?
Eu acho, Nunes, que de todos os medos que a gente pode ter em relação ao futuro, nenhum é maior do que aquele que o Polidoro, no final da colocação dele, levantou, que é uma coisa assim, dos piores pesadelos sobre o futuro são essas corporações gigantescas dominando a vida da gente e fazendo com que o grande cargo a ser disputado seja o de presidente da corporação e não dos seus, sei lá o quê, secundários presidentes dos Estados Unidos ou da China ou não sei da onde. Isso que sempre foi cenário de filme está sendo, de alguma forma, testado e começando a acontecer em muitos lugares. Então, eu acho que a questão da regulamentação é uma questão essencial para o futuro da democracia. Nós não podemos ter, e nesse sentido, eu acho que o Supremo, apesar dos exageros, eu acho que o Supremo comprou bem a parada ao identificar que essa questão do uso das redes sociais, ela não é uma questão marginal, secundária, tecnocrática. Ela é uma questão decisiva para saber se vai ter democracia, leia-se, liberdade de expressar, liberdade de opinar, liberdade de votar ou não. A Europa tem a melhor experiência até agora, a mais avançada, no sentido de enfrentar o problema. Ressalve-se que enfrenta e não chegou a lugar nenhum ainda, mas enfrenta. E enfrenta em que sentido? No sentido de assegurar a sobrevivência da imprensa tradicional, obrigando a pagamento, a royalties, porque, na verdade, o conteúdo jornalístico ele é simplesmente apropriado, para não dizer roubado, no dia a dia. Literalmente é isso, que fecha lá o Diário Popular ou que leva à crise do Estadão e por aí vai. Então, em primeiro lugar, tem uma Me vem regulamentação a econômica. A regulamentação econômica, eu pelo menos não sei de nada que não seja obrigá-los a não usufruírem gratuitamente do conteúdo. Mas a outra questão é mais importante ainda, que é como é que você vai permitir conter o tamanho. E aí entra a questão da inteligência artificial. Tá? Eu não sei de quem tem a resposta para isso. Eu, obviamente, não sou. Mas essa resposta ela está sendo construída ou não vai ser construída. E aí é bom não estar perto se ela não for construída, tá? Então, eu acho que o que vai marcar a nossa geração é que é engraçado, né? Eu me divirto muito pensando nisso, né? Quando eu tinha 14 anos, apareceu o fenômeno dos Beatles, né? E eu me criei com de que ele significava revolução, um mundo novo estava começando, Beatles. Meu Deus do céu, os caras não sabiam o que era De ruptura. Aquário, Hein? a era do Aquário, A a grande era do aquário é fichinha, doutor. A era do aquário é fichinha. Brabo é o que veio aí agora. Chegou Mas, agora. Brito, exatamente sobre isso que estava falando, eu queria colocar uma coisa bem recente. Ontem, hoje, a Rússia simplesmente bloqueou os veículos europeus para ser lidos lá na Rússia. Essa questão da comunicação global e da entrada essas big techs, ela tem um aspecto que a gente tem dificuldade de perceber, entender e conversar sobre isso, que é por causa da Ásia é muito grande. A Ásia é muito maior do que nós podíamos imaginar e ela está se desenvolvendo, se articulando e essa talvez seja a maior transformação que está havendo no planeta nesse momento. Esse rearranjo geoeconômico e geopolítico que faz com que a Rússia, com a Coreia, com a China, criem uma força
que não existia até recentemente. Era um arquipélago que agora está se formando num grande bloco e tal. Então, esses países eles bloqueiam informação. E aqui se lê de tudo, e ninguém diz se aquilo é verdade ou é mentira, não é? Na verdade, e as pessoas, na maioria, elas aceitam a informação antes de questionar. Claro que tem pessoas como nós, assim, que estão no meio, que sabem isso, que buscam informações, preferem tal veículo que é mais. Ou leem os dois para ver. Mas, em geral, o cara abre o celular, entra no X ou entra lá, e lê, olha só o que aconteceu, e conta aquilo, e compartilha aquilo, e a velocidade com informação inexata, né? Eu não estou falando nem de fake news, estou falando de erro, né? Surem, o Chomsky morreu, mas não morreu. Ele tem várias teses. Por que mataram o Chomsky no dia que ele teve alta? Eu acho que foi uma barriga. Mas não, tem várias teses que é uma fake news que tem um objetivo. Eu fiquei pensando, qual é o objetivo de dizer que o cara de 94 que teve um AVC morreu, ou não morreu, não morreu, viveu 1 ano, 2 anos. Então, o que muda isso? Não, é um ataque àquilo que ele representa. Então, eu acho muito complicado essa. Eu acho que a reflexão ela exige um esforço, uma dedicação maior do que a gente pegar pontas das coisas e não tentar olhar esse conjunto todo que convive com o pior dos mundos, que é o mundo da, da nova, do novo clima, né? Mudança climática, os incêndios, as enchentes e tal, que está construindo uma visão de mundo, rapidamente uma outra visão de mundo. É uma coisa, para nós, inclusive, que temos relação, moramos no Rio Grande do Sul, muito maior, não é? Mas a visão que se tem hoje de um mundo com. Pô, minha filha mora em Boston. Ontem o cachorro dela saiu, voltou para casa, não aguentou o calor de estar na rua, no quintal da casa dela em Boston. Estava 36 graus em Boston, em Nova York, 41 graus. Então, está complicado. Está complicado. E só assim, Agora, ó, um registro, Vieira, eu só queria dizer que eu falei da Costa Rica, que o Brasil, a seleção brasileira, empatou ontem com a Costa Rica na abertura da Copa América. Foi por isso que eu fiz referência à Costa Rica. Não tem nenhuma outra razão, eu não sei de É, nada. Mais sobre a Costa Rica, nós temos que ele empatou com o Brasil ontem. entendemos perfeitamente a Mas eu estou falando colocação. para quem vai assistir depois, né? Porque está gravado, então daqui a um tempo você nem sabe que teve Copa América. E o que esse cara está falando ali? Fala, o, Brito. não, eu acho que tem uma coisa. Esses dias eu estava discutindo isso com o Zeca Martins, por conta da experiência do Derrubando Muros, e ouvindo aqui vocês, fica me ocorrendo isso. É, nós somos pessoas, as que estão aqui, que, em meio a todas as diferenças, eu vou tentar nos identificar da seguinte forma: somos pessoas preocupadas. Desde o início a gente era preocupado, né, com o que estava acontecendo, com o que ia acontecer, por que acontece. Cada um com a sua visão, cada um com a sua forma, mas talvez a palavra que nos una é que nós somos pessoas preocupadas. Voltando no tempo, né, a gente, no meu caso, os meus 18 foram em 1970. Eu vou fazer 72 anos. Aos meus 18 ou 16, a resposta para a preocupação era super simples. Política estudantil barra apoio ao MDB barra combate à ditadura. E para o Grêmio. O mundo era muito simples. Eu não lembro aos 16, aos 17, aos 18,
de ter perdido um segundo sobre o que fazer com as preocupações, já que eu as tinha, eu e a torcida do Grêmio e do Inter juntas. Tá? Política estudantil, participação em partido, partido MDB, e vamos em frente. Bem, hoje, vou dar o salto aí de, sei lá, 50 anos. Hoje, está na cara que a participação diretamente gestada dentro da sociedade e expressada dentro da sociedade. Eu não acredito que hoje a gente consiga dizer, ó, Marina, vamos, Ivanir, vamos para o partido X, para o partido Y, com todo respeito a quem vai ou foi. Né? É o think tank, é o grupo de ação, é o movimento. Então, essa é uma questão que tem que ser posta para nós, porque ela continua presente, porque a gente continua preocupado, e por mais que muita coisa tenha melhorado, a gente continua com muito e crescente razão de preocupação. O que fazer com a preocupação? É dentro da sociedade a resposta. Essa é uma questão. Existem algumas coisas, com aquela ideia lá de partidão de 500 anos atrás, de programa único, que me parece que unem os setores democráticos independente da falta de unidade que possa haver em tantas outras questões. Primeiro, é a emergência e o atraso da questão climática. Por razões óbvias, não se precisa falar sobre isso. Segundo, que é muito importante nesse momento, é o respeito à diversidade, em todas as formas de. Terceiro, democracia. Quarto, inclusão. Eu gosto de ficar nessas quatro palavras, porque eu acho que elas reúnem, sem isso aqui não é proposta, mas acho que elas reúnem o essencial desse momento. É a emergência climática, é a questão fundamental, sem a qual não se anda em nenhuma. Para ter democracia, o respeito à diversidade e a questão óbvia da inclusão social. Por que eu estou fazendo esse comício aqui? Para contribuir. E tem a questão da tecnologia e inovação, que é algo que está fazendo um rebuliço em tudo, né? Perfeito. O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou achando, Polidoro, e eu estou aqui pensando no que tu estava falando, é que se a gente não tem resposta para muitas coisas, e talvez as mais fundamentais, a gente tem um conjunto de valores, que são esses quatro, são esses cinco, são não sei o quê, e tem uma resposta sobre como se mobilizar nelas. É dentro da própria sociedade, é dentro da própria rede. Não é não adianta vir pela tecnologia antiga. Eu continuo achando que esse ainda é o papel, entende? Esse ainda é o papel disponível. Fazer mais do que isso, não sei. Fazer menos do que isso. Então, na conversa com o Zeca, ele está dizendo, ó, Zeca, eu acho que constituir um grupo que prepare uma proposta todos os partidos, que não nasça dentro de um partido, sobre a emergência climática e as lições do que aconteceu no Leg se prepara, é a nova forma de fazer política. É igual a pintar muro do Jockey nas madrugadas dos anos 70. Não está criando aí a bancada climática? Já que os Não partidos estou estão não tô, não tô me não? referindo só à climática, eu estou dizendo que a reflexão que eu estou, para a gente não ficar só olhando para tal, existem coisas que é possível defender e que unem a maioria das pessoas nesse tipo de grupo? E como são hoje os instrumentos de participação? Eu estou aqui dando. Você deu um corte aí, Brito, mas acredito que você tenha dito, eu estou aqui dando o quê? Um pitaco? Não, estou dando uma de pauteiro. De palteiro. Como sempre, né? Não perde o cacuete lá da origem, lá dos anos 70 e poucos. Valeu, Tá me Mar. ouvindo aí? Vamos tentar te ouvir agora. Tem o áudio aí, não? Tem, pode falar.
Hein? Sim, pode falar. Bem, Tá. Eu queria colocar a questão da enchente aqui no Rio Grande, porque essa enchente ela é uma coisa que escrachou uma situação de uma maneira assombrosa. A cada lado que tu te olha está escancarada as contradições que ocorreram no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos, digamos assim, né? E o que me assusta, o que me preocupa, é a incapacidade dos grandes veículos de comunicação fazerem um debate minimamente adulto sobre isso, entende? Até agora não se conseguiu ver nada. A cobertura do factual é só Ah, Elmar, inclusive, Elmar. diante da demanda, ela é pouca. Né? Alguém está com a internet discada, hein? E na questão. Pois é. Não adianta, não consigo, Vira. Fico por Infelizmente, aqui. Elmar, eu imagino que a tua observação seria inteligente, como só ia acontecer de tua parte. Mas temos essa dificuldade grande aí, tecnológica, que agora, inclusive, congelou a tua imagem. Bete Sim. Corbeto quer falar? Querias falar? Tem que abrir teu microfone para Tá falar. bom, tá bom. É isso. Posso falar, Guirinho? Sim, deve. Oi, todo mundo, Brito, saudades. Eu cheguei tarde porque eu estava lá naquele raio daquele museu que alagou, inundou, certo? Mas tem algumas coisas que eu acho que está dando para a gente observar. Eu não sou estudiosa do assunto, que nem vocês, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que as pessoas estão dando mais importância nesse momento em que não é um momento de brincadeira, em que tem gente morrendo, que tem coisa séria acontecendo. Eu tenho a sensação de que a mídia tradicional está sendo mais procurada como fonte. Com isso, eu quero dizer que eu acho que ainda resta credibilidade nessa parada, sabe? Porque, puxa vida, o museu foi inundado, certo? Nós tivemos um abalo grande lá no setor de arqueologia, a água que não chegou. Eu estou falando, Brito, do museu ali de Porto Alegre, na João Alfredo. uhum. A 41 não chegou lá, tá? Essa eu já não chamo de enchente, eu chamo isso de inundação, porque inundou tudo, é um pouco diferente. Enchente vem por aqui, vem por aqui. Foi uma inundação, e foi o Rio Grande do Sul inteiro, não foi só Porto Alegre. Mas, de qualquer forma, o que tem de gente me procurando para dar entrevista sobre o que aconteceu no museu, sobre como essa coisa rolou, qual é a diferença das enchentes anteriores para essa inundação de agora. O dia e está sendo escutado. Um dia, por algum motivo qualquer, a RBS me procurou para dar uma entrevista para a RBS Notícias. Tudo bem, vai sair no RBS Notícias. Não, saiu no RBS Notícias, a mesma matéria. Saiu no Jornal Nacional, saiu na Globo News das 8, no mesmo dia, na Globo News das 10. Foi uma overdose de informação sobre o que tinha acontecido no museu. Por quê? Porque foi uma entrevista séria, sabe? Não era uma coisa de rede social, e a infinidade de pessoas nos segmentos mais variados que me disseram que assistiram e que viram é uma coisa incrível. Ou seja, sim, continua tendo gente buscando isso, sabe? E eu acho que a gente, de alguma forma, a gente que eu digo, nós que trabalhamos com informação, porque embora eu seja agora diretor de um museu, eu estou trabalhando com informação. No momento em que a gente teve denúncia no IFAM, um monte de gente tentando achar alguma coisa de erro no que se fez no tratamento de preparo para o que chegou, entendeu? Não estão achando, que se fez tudo de uma forma muito séria, sabe? Inclusive, está tendo um restauro museológico no museu. A primeira vez que eu consegui entrar lá, chamei a equipe de arquitetura que está fazendo isso, pensei, gente, mudou, o projeto de vocês não vale mais. Nós vamos ter que modificar isso aqui. Os acervos, uma vez, eram mantidos no térreo, não podem mais ficar no térreo, sabe? Então, está tendo um monte de coisa séria acontecendo. Nós estamos trabalhando que nem bicho nesses 2 meses, entendeu? De uma forma maluca.
para dar retorno, para dar explicação e para trabalhar dentro do que deve acontecer a partir de agora, sabe? Então, eu não sei, eu só queria dar esse depoimento para vocês, que eu acho que é importante. Amanhã eu estou dando entrevista, não sei, eles acharam uma fonte séria e não largam mais o pé para falar sobre isso. Sabe? Inclusive, eu tenho dito que tem todo esse ataque ao Melo, que eu acho um pouco exacerbado. Teve algum erro no meio do processo? Pode ter tido, mas é uma coisa sem precedentes. Não é uma coisa que pudesse ter sido imaginada acontecer, entendeu? Então, sei lá, eu ainda tenho esperança de que as pessoas busquem seriedade neste mundo. E Sabe? a Os meus seriedade, netos. na tua interpretação, está na imprensa convencional, na grande imprensa com os seus Ela, veículos tradicionais. a gente aprendeu a checar fonte, a gente aprendeu a estudar. Antes de dizer que a enchente nunca tinha tido enchente no museu, gente, eu fiz uma baita pesquisa com os técnicos do museu para ver se realmente não tem registro disso. Não quer dizer que não tenha acontecido, mas a gente não falou antes de ter certeza que não havia registro nisso. E eu acho que as pessoas buscam esse tipo de informação, Vieira. Sim, Não sei, pode certamente. ser thinking, entendeu? Mas, sei lá, é uma esperança de que a rede social põe o que quiser, vende o que quiser, sabe? Então, eu estou dando respostas sobre acusações que surgiram nas redes sociais absolutamente improcedentes, absurdas, e que a gente tem como responder com dado sério. De Certo. novo, um trabalho tão está fazendo e é bom fazer isso. Eu me sinto muito feliz em poder levar a informação verdadeira, sabe? Bem, muito Deu bem, Beth. um pouco de abafo. Posso falar um pouquinho aí, não? Sim, tua vez, Ricardo. Pode ser, Ricardo pode ser. Chaves Pocadão. Pode falar, Cadão. Não, eu achei muito interessante essa colocação do Brito sobre as bancadas aí. Acho que faz todo sentido, muito interessante mesmo, que hoje existem bancadas, não partidos. Queria que ele falasse um pouquinho sobre a bancada da Bíblia, porque não só no Brasil tem essa contradição aí das big techs por um lado e o Malafaia pelo outro, né? Tá? E com relação ao aborto, outras tantas coisas aí. Então, são duas realidades completamente conflitantes. E mesmo na Europa, a gente ouve falar que a França um dia se tornará um califado, enfim. Eu gostaria de ouvir um pouco o Brito sobre a bancada da Bíblia aqui no Brasil. Isso é sério, hein? Cadão, Cadão, eu uma vez fui a Uruguaiana, 500 anos atrás, e tive que aguentar um comício na Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, contra a novela das 8 da Rede Globo, porque a novela das 8 estava apresentando cenas de um divórcio, de uma separação. Na época não tinha divórcio ainda. Aquele negócio nunca me saiu da cabeça, e eu discutia isso muito dentro da Globo, com a ideia de que a gente tem uma geração de informação muito a partir do Rio, de São Paulo, das capitais, mas a gente tem um interiorzão brasileiro que é muito conservador, sempre foi conservador e é conservador. Acho que aí não é o Lula, não é o PT. Acho que as opções mais democráticas, elas, em determinado momento, desconsideraram que a realidade brasileira ela é mais conservadora do que a vanguarda brasileira intelectual, empresarial, jornalística e etc. Isto não é uma coisa nova no Brasil. E eu volto para a história de Uruguaiana, que tem 50 anos. Então, o conflito entre o Brasil de Ipanema e o Brasil de Uruguaiana, ele não nasceu agora. O que aconteceu agora é que um sujeito muito esperto, chamado Jair Bolsonaro, incluiu a exploração dessa diferença para montar a receita alimentada pelas redes para o sucesso político dele.
Então, na minha opinião, nós não estamos diante do nascimento ou do surgimento de um pensamento conservador no Brasil. Nós estamos diante da primeira competente manipulação do pensamento conservador em função de uma proposta que aí não tem nada de conservadora, é uma proposta diferente de conservadora, uma proposta, no mínimo, de direita, mas geralmente antidemocrática. Para quem não é dessa turma, sobra um dever de casa. Nós temos que aprender a falar sobre essas questões todas, porque senão a gente só vai ter chance quando eles falarem errado, que foi o caso desse projeto. Esse projeto mostrou o quanto a gente está dependente dos erros ou dos acertos deles nas chamadas questões morais. Foi o absurdo insano desse projeto de lei que permitiu que a esquerda, pela primeira vez, ganhasse uma batalha, aspas, moral, nesses últimos 3 ou 4 anos no Brasil. Mas não foi porque a esquerda repensou, tira a esquerda, porque os setores mais democráticos, progressistas e tal, trabalharam bem. É porque os caras trabalharam muito mal. E a gente tem que repensar a forma como trata essas questões. Entende? Ah, mas não é. Eu sei que eu estou dizendo uma coisa que tem uma margem de risco elevada. O que eu estou querendo dizer é que a realidade de compreensão que nós temos sobre determinadas questões, aspas, modernas, aspas, morais, não é a compreensão que a maioria da população brasileira tem. A mesma coisa se dá em termos de segurança. Um grande fracasso, um grande erro, não fracasso, seja dos petistas quanto do chamado centro, eu nunca sei como chamar esse negócio, é não ter entendido que o discurso do querido Marcos Rolim, por exemplo, sobre direitos humanos, ele é indispensável. A gente precisava propor algumas medidas que respondam ao favor com que as pessoas vivem em São Paulo, para dar um exemplo de São Paulo. Tá? Então, me desculpa se eu me estendi na resposta, mas eu quero chegar no seguinte ponto. A bancada da bala e a bancada da Bíblia e perigosíssimas formas de manipulação de dois sentimentos que não são novos, mas que se tornaram crescentes, que são o sentimento do medo e o sentimento aí da questão conservadora. Nós não vamos sair disso se a gente não tiver propostas para isso. O Lula, por exemplo, encontrou uma forma inteligente. Disse, olha, eu não estou defendendo a posição do Lula, só estou dizendo que ele fez uma construção. Eu sou contra o aborto. Agora, esse negócio que está aí não é. Ele usou a palavra insano. Para poder defender o aborto, vai ter que haver uma construção de um discurso, porque o problema do aborto, do anti-aborto, ele não está nas mãos simplesmente da bancada da Bíblia. Ele está em Uruguaiana. Ele ainda não saiu de Uruguaiana. Eu estou colocando isso como estímulo para reflexão e não para defender a posição contrária, por favor. Muito bom. Brito, tive o privilégio de abrir e fazer a primeira pergunta, terei o privilégio de fazer o encerramento. Dentro desse cenário, com muita inteligência de sempre, brilhantismo, expõe, traça e descortina, e vendo um Congresso do jeito que está, nas mãos de quem está, vendo a política sendo encaminhada do jeito que está, que nenhum de nós aplaude, não te dá uma comichão de voltar a esse cenário político e tentar entrar com propostas que ajudem a alterar esse cenário?
Não, não, Zeca. Zeca, quando eu larguei por três razões. A primeira é que eu tinha perdido a eleição. Se eu tivesse ganho, eu não tinha largado. A segunda é que eu precisava trabalhar. E a terceira é que eu não gostava do que estava começando. O que eu não sabia é que ia ser muito pior. Eu saí, vocês vão lembrar, por causa também motivado pelo fato que os partidos estavam caindo. Era o Gedel, era o Quércia, era o Jader. Por que eu saí do MDB? Por causa dessa briga. E tenho muito orgulho disso. Tá? E, e é muito engraçado, porque quando eu saí, que eu decidi realmente dentro de mim sair, a minha conversa era assim: eu tenho 42 anos, eu fui isso, fui aquilo outro, eu quero ficar os próximos 30 anos nisso? Não, eu não quero. Não quero. Era uma coisa muito sincera, muito forte dentro de mim. Bem, se eu não quero, a hora de sair é agora. Eu não vou conseguir sair aos 52. Eu sempre fui muito pragmático nas coisas que eu fiz. Se eu vou construir outra vida, eu tenho que começar a construir mais cedo. Senão eu não vou conseguir construir. Eu não vou conseguir trabalhar, etc, etc. Então, essa é uma coisa super resolvida dentro de mim. O que eu tenho procurado fazer é falar, participar de grupo, participo de um monte de grupo aqui, lá em São Paulo, eu estou nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente precisa, até para ser coerente com tudo que eu falei, a gente precisa, na linha sofisticada do Polidoro, a gente precisa entender que é preciso encontrar a necessidade de participar, ela não pode diminuir, porque o momento é muito perigoso e tende a ser mais perigoso. O problema é que, na mesma medida em que participar não é uma escolha, é uma obrigação, a forma de participar não pode ser mais a mesma. Belchior neles, Belchior neles. Não pode ser a mesma. Tem que ir para dentro da rede social, tem que constituir um grupo, tem que estudar. Existe forma de like sem nude? Ah, existe. Pô, boa. Então é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar, né? É a partir daí que nós vamos. Qual é a forma de ter influência na linha do que a Regina falou? Qual é a forma de ter influência mais que mais não, além de credibilidade? Eu acho que nós temos um desafio que ainda vale para quem tem 72, 80, 85, que é participar, desde que de uma forma não saudosista, de uma forma não usando a roupa dos pais. Bom, Brito, com esse encerramento também brilhante, essa provocação que tu fazes, e que certamente vamos ter que refletir mais ainda sobre ela, eu queria encerrar aqui agradecendo muitíssimo essa tua disponibilidade, essa tua atenção e esses conhecimentos e informações privilegiadas que passaste para nós. Muito obrigado e, de antemão, também, parabéns a você, que daqui a uma semana estará completando 70 e 72 anos. Parabéns a você. Obrigado, Obrigado. pessoal. Um Obrigado a abraço, todos. pessoal. Muito obrigado. Abraço.